mesmo. Olha o que nós ganhamos. Um toldo, que depois a gente vai reformar. E o portão, que é um portãozão, que é muito legal. Só que a gente vai ter que fazer umas reforminhas e comprar principalmente as rodinhas, essas coisas assim. Mas muito legal. O Eterno proporciona coisas maravilhosas mesmo. Obrigado, Pai, pela tua proteção e teu cuidado. Muito obrigado. Assim seja. Oi, vizinhos, tudo bom? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu acabei de editar esse vídeo e coloquei como foram feitas as janelas da casinha, a colocação das janelas, as portas, a porta, né, que na verdade é uma só, e o portão. E eu só queria falar uma coisa. A gente tá colocando como foi feito aqui na nossa casa, porque foi feito aqui. É uma forma assim de incentivar vocês a fazerem também, que mesmo sem, nós não somos profissionais da área, nunca trabalhamos com isso, mas por necessidade nós tivemos que ir reformar a nossa casinha na época que nós reformamos, que foi há um ano atrás. Então eu queria dizer para vocês que é possível sim. O gato pulou no meu telhado. É possível sim. E meus cachorros estão latindo. Então, é possível sim reformar, fazer a sua própria. Claro que se você tiver como pagar um ótimo e excelente pedreiro, faça. Se você não tem como pagar, faça você mesmo com a ajuda de profissionais que vão te orientar, assista. Nunca eu vou tirar a função de um profissional, porque eu tive que fazer isso, sabe? Não tinha quem fizesse por mim e eu não podia pagar, nós não podíamos pagar naquela época. Então o meu marido tinha feito um curso há alguns anos atrás e é por isso que também a gente resolveu, eu fui uma auxiliar dele, porque eu assisto muitas pessoas na internet, mas eu não, lógico, não tiro o estudo e tudo que o profissional aprende ao decorrer de uma vida, né? Um mestre de obras, uma pessoa que aprende. Então, eu não estou aqui para ensinar ninguém, mas estou aqui sim para compartilhar esse vídeo com vocês, da nossa experiência. Eu ainda estou aprendendo a editar, confesso que não sei ainda editar perto de muitas pessoas que editam maravilhosamente e estou aprendendo também a editar os vídeos, né? Que para mim é muito trabalhoso, não sei se para cada um, porque depende de como você quer fazer o teu vídeo, né? Mas eu quero fazer com excelência, eu quero dar o melhor para vocês, eu quero que vocês entendam o que foi feito. Então, assim, não é perfeito, porque eu não sou perfeita, meu marido não é perfeito, nós só estamos passando a nossa experiência de vida para vocês, mas não precisam fazer como nós, entende? A gente está passando a experiência de vida, a gente quer compartilhar com você. Se você, por exemplo, está aqui no YouTube e está procurando
ajuda, né? Incentivo, motivação. Sim, você pode sim fazer o seu próprio rejunte, você pode sim fazer a reforma da sua casa. É lógico que a estrutura, tudo, você precisa de profissionais, profissionais que venham a entender sobre o solo, né, e tudo mais. Não estou falando aqui para vocês construírem um prédio sem um engenheiro, sem um arquiteto. Não, só estou fazendo uma reforma. A gente fala que a gente modificou tudo. Realmente a gente tirou o reboco, a gente tirou muitas coisas daqui que eram não tinha como morar nesse local se não tirasse, porque ficou muitos anos parado e ficou muitos anos sem reforma nenhuma. Então, um local que fica assim e que fica sendo usado como um depósito, ele não pode mais, não tem condições mínimas de limpeza e higiene para uma outra pessoa viver. Então, eu não colocaria ninguém para morar aqui, vamos dizer assim, e também não moraria aqui se eu não tivesse passado por essa reforma. Na verdade, eu precisaria passar pela reforma de tudo que é jeito, porque eu tinha que vir para cá. Não tinha mais como ficar na casa da minha mãe e não queria mais ficar lá, né? Porque lá era a casa da minha mãe e aqui era uma forma da gente ficar, tipo assim, não tenho problema nenhuma com a minha mãe. Ela foi uma benção na minha vida, ela só me ajudou, pelo contrário, nem com meu irmão, né? Eles foram uma benção, a minha família me ajudou muito em todos esses anos que eu estive morando com a minha mãe, mas chegou um tempo que eu precisava sair de casa. E o meu marido, por um tempo, pagou aluguel e tudo mais. Quando veio tudo isso que a gente está passando no mundo e todas essas doenças e tudo mais, o que aconteceu? O nosso aluguel triplicou. E aí o que a gente fez? A gente começou a se apavorar com os preços e o nosso salário não aumentava. Então a gente repensou a nossa vida e falou que a gente ia reverter as coisas. Então nós começamos a vender os móveis que nós tínhamos na casa e começamos a é, pensar assim: bom, se vier uma doença que todo mundo tem que ficar em casa, que ninguém trabalhe, que você tenha que ficar recebendo do governo talvez uma ajuda, o que você faria? E você não tem dinheiro para tirar, ou você não é empresário, você não é mais nada. O que a gente fez? A gente simplesmente, meu marido continuou trabalhando. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para terminar o vídeo. Sim, você pode reformar a tua casa. Sim, você deve reformar a sua casa se ela não tá boa para você. E sim, é preciso reinventar-se. Com tudo que aconteceu no mundo, a gente começou a repensar. O que a gente está fazendo? A gente mora numa casa, tem um jardim legal, tem uma casa super boa, com móveis bons, com carro na garagem. Só que a gente começou a pensar assim: se a gente passar e vai passar, porque a gente sabe que isso até é bíblico, né? Falando assim, vai vir em épocas difíceis. E aqui nós tínhamos um pátio maravilhoso. Nós tínhamos também uma área ali que dava para fazer uma horta. Então eu disse pro meu marido, né? Minha cunhada mora na mesma, vamos dizer assim, na mesma localidade da casa. Então ela mora na casa da frente e a gente pegou a casa dos fundos. Então a gente pensou assim: vamos separar, porque infelizmente ela tem um cachorro, né? A Kiara, que é uma graça de cachorro, mas ela não gosta de outros cachorrinhos. E os meus cachorrinhos, né? Eu não tinha como deixar eles trancados o tempo todo. Então a gente fez um muro de separação na casa e aqui atrás a gente ficou morando, tipo assim, na casa de trás e ela ficou na casa da frente. E
tipo assim, tivemos que fazer um muro, abertura de portões separados, porque ficaram como se fossem duas casas no mesmo terreno, só que uma dos fundos, outra da frente. Então a gente providenciou as coisas para não afetar a vida dela, né? E para que ela seguisse com a vida dela normalmente, e nós, para que nós tivéssemos mais também um local assim mais desgrudado, mas a gente convive, né? Assim, no mesmo terreno, né? Então a gente tem uma convivência. Então, assim, o que a gente pensa? Reformar é muito difícil e muito, muito trabalhoso. Reformar exige muito dinheiro. Reformar, você se lembre que sempre não vai ser aquilo que você planejou. Às vezes a gente planeja coisas. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Às vezes não dá certo. Muitas vezes aqui a gente quis fazer, por exemplo, eu queria um lavabo, não deu. A gente queria aumentar, tipo, colocar os quartos de uma forma diferente, não deu, porque a estrutura não permitia da casa que a gente fizesse isso. A gente queria fazer outras coisas, mudar o piso da casa. Não deu tempo, porque a gente tinha que se mudar para cá. Eu não queria ir. Eu estava muito tempo na casa da minha mãe. Eu estava 9 meses acampada na casa da minha mãe. E ela queria a parte dela da casa. Ela queria viver a vida dela, né? Com todo o direito. Eles tinham que ter a privacidade deles e nós também a privacidade nossa. E nós estávamos tumultuando muitas coisas. Então, o que eu vejo assim, se você está passando e você tem o dinheiro, pague o seu pedreiro, acerte com ele um bom preço, pegue um pedreiro que trabalhe com excelência, que seja, sabe, grato pelo trabalho e valorize o que ele, porque é um trabalho árduo, é um trabalho muito cansativo. E, acima de tudo, faça tudo com amor, tudo com excelência. Semeie coisas boas. Você só vai ganhar com isso. Você pode ficar aqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3, 5 anos, 10 anos, mas você pode não ficar. E outras pessoas vão vir aqui e vão sentir aquela energia que você deixou nesse local. Então, pense nisso. Você é o que faz tudo. Entende? Então, esse lugar, assim, a gente tá fazendo com todo amor e carinho, não só pra gente, mas para as próximas gerações que virão aqui. A gente não sabe, né? A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, mas a gente sabe, tem a certeza que a gente não vai ficar eternamente aqui. Então, que seja bom enquanto dure e que as próximas gerações usufruem dessa mudança que a gente está fazendo. É isso que a gente faz. E a gente agradece com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do dia e a hora que você estiver. Curta o nosso vídeo, compartilhe e ajude mais pessoas. E sempre pense em fazer o bem, sabe? É isso que importa. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente não está querendo mídia e sucesso. A gente quer fazer o bem, ajudar você que está com experiências de vida, que às vezes está passando pela mesma experiência da gente. E a gente estava numa época também muito difícil. E eu acredito que muitas pessoas estão passando por esse momento difícil. E nem todas têm a força. E a gente teve. E muito obrigado, sabe? Eu só tenho que agradecer por ter a força. Muitos momentos de choro? Sim, muitos momentos de choro. Mas muitas alegrias também. Então, a gente agradece o carinho de todos. E seja bem-vindo à casinha do Rouxinol.